Fala galera, e simplesmente na última semana comemoramos 2 anos da estreia da última temporada, a 11ª temporada da série principal, série de The Walking Dead. Galera, antes de começar a falar sobre isso, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like que ajuda demais aqui o canal da Take. Galera, outro aviso muito importante. Se tu é fã do universo The Walking Dead, não entrou no nosso grupo ainda, que grupo, cara? Nosso grupo do Telegram. Para de perder tempo, entra no grupo. Daryl Dixon tá chegando. Onde é que tu acha que tu vai ver Daryl Dixon? Sempre lá no nosso grupo do Telegram. Tá aqui na descrição do vídeo, entra lá porque, cara, fã do universo The Walking Dead tem que estar sempre junto com outros fãs do nosso universo The Walking Dead. Galera, 2 anos da estreia de The Walking Dead, última temporada. Quanta expectativa a gente tinha, porque a gente tava com aquela espera, aquele ato todo em relação a tudo que estava acontecendo no mundo. A gente sabe muito bem que foi tudo atrasado, foi tudo transformado. Foi daí decidido que iria terminar na 11ª temporada e teríamos 3 partes de 8 episódios, 24 episódios ao todo, tudo mais para encerrar aquela história por completo. E essa decisão toda, né, querendo ou não, refletiu também em alguns pontos ali da história. A gente tinha para começar, né, o retorno já da Lauren Cohen como Maggie já no último episódio da 10ª temporada. A gente teve aqueles episódios especiais lá, aqueles 6 episódios especiais, né, que simplesmente foram para preencher aquela lacuna entre 10ª e 11ª temporada. A gente sabe que eles gravaram com muitas e muitas restrições por causa do que estava acontecendo no mundo, né, em relação à pandemia. A gente sabe que teve o divergence entre aqueles 6 episódios lá, que simplesmente foi, cara, algo... Como é que eu vou ser sincero e carinhoso ao mesmo tempo, assim? Cara, algo que não precisava ser visto, tá? Algo que não precisava ter sido realizado. Mas como, sabe, de tudo que estava acontecendo, a gente tem uma produção ali, valia a pena, né? Mesmo assim. Então, eu vou ser carinhoso com aquele Divergent nesse momento aqui. E já teve, né, o 17º episódio lá da 10ª temporada, um episódio muito mais focado em relação a Meg também, aparecendo lá o Rachel Jr. mais também, tudo mais, e uma ameaça que era alguém que estava atrás da Meg, por causa que a Meg conta pro Daryl lá o que tinha acontecido com a comunidade que ela liderava, tudo mais, que são os tais dos Reapers. E a gente começa essa última temporada, esses 2 episódios que abrem, né, a última temporada, que são os nossos queridos agora o Enchiro. Já tava fugindo completamente do nome, né? Enchiro parte 1, Enchiro parte 2, que estava muito prometido pela Angela Kang, que seria algo completamente diferente do que a gente estava acostumado no nosso universo de Walking Dead. Tinha Grande Tempestade, tinha tudo mais. Eu acho que o Enchiro parte 1, ele abre muito bem com o trabalho todo da equipe para fazer aquela invasão naquela base lá em busca de alimentos, tudo mais, que isso estava muito sendo o tema, né? Do início da temporada, por causa da escassez de alimentos que estava acontecendo em Alexandria, e como que o grupo trabalha sem dizer nada um pro outro por causa do que tinha lá embaixo, né, dentro daquela base militar lá. E eu gosto muito, cara, de como o Antino começa. Eu gosto do Antino parte 2, mesmo que ele baixe um pouco mais o ritmo, ele mostre uma feição diferente da Meg lá em relação, lembre daquele personagem que estava lá, né, que a Meg deixa simplesmente lá dentro do vagão, né, a forma como o Daryl inclusive chega depois lá para explodir tudo e salvar todo mundo lá. Mas o Enchiro, ele já coloca algo que foi muito importante para essa parte 11ª A, né, a nossa famosa 11A de The Walking Dead, que foi muito tema, foi o desenvolvimento da relação entre Negan e Maggie, que é algo que não aconteceu na nona temporada por causa da saída da Lauren Cohen da série. O retorno dela traz isso à tona. E um acerto que é algo que eu queria muito ver, cara, mas muito ver. E é um acerto fenomenal, pra mim, da última temporada de The Walking Dead, é dar foco pra isso. A parte A desenvolve demais os dois, aproxima os dois. A parte B continua e a parte C conclui. Eu sei que agora aqui em Dead City, querendo ou não, a gente teve mudanças em relação, mas a gente tá falando da última temporada de The Walking Dead. E o Enchiro, ele provoca muito isso. Quanto que naquela parte A tem aquele famoso diálogo que provoca, né, o soco do Daryl no Negan, sobre o que o Negan, depois de literalmente apanhar, tanto psicologicamente, né, em palavras ali da Meg e dos outros, joga a informação do Glenn de volta pra Meg e a consequência é receber o soco lá do Daryl, né. Então, essas partes todas do Enchiro eu gosto demais, assim. Tem também, no It no parte 1, aquele final lá da Meg, que é algo muito Glenn sexta temporada,
quanto que a gente, cara, bateu muito naquela cena lá, que provocava um grande perigo, porque a Meg tava lá, né, se segurando na parte de trás do vagão, os zumbis chegando nela, muito próximos da perna dela pra puxar ela. Acaba o episódio e quando começa a parte 2 ali do Entro, simplesmente tá os zumbis mais longes, sabe, da Meg, não é exatamente aquele perigo, toda aquela tensão, e ela consegue escapar, ela sobe, né, pelo vagão. Provocam lá uma possível morte da personagem, onde a gente, mesmo sabendo que não ia acontecer, mas a tensão ela é cortada da maneira como eles dão a sequência pra cena. Aquelas coisas que de vez em quando The Walking Dead faz, cara, que são inexplicáveis, assim, inexplicáveis. É tipo o Glenn dessa temporada lá, naquele momento onde ele se esconde no embaixo do lixo lá pra escapar dos zumbis. É uma situação muito parecida, assim. Onde que a gente entende muito bem que os zumbis estavam muito próximos da Meg. Mas, cara, é aquela velha situação de The Walking Dead que a gente acaba passando o pano porque eles fazem isso. Eles provocam as situações e provocam também essas reações nos fãs de chegar e dizer, cara, não precisa desse tipo de situação. Não precisa. E o Entro, parte 2, acaba com aquele grande perigo iminente dos Reapers. E o quanto que acaba bem, cara. Porque, assim, pô, os Reapers pareciam um grupo, né, assassinos enlouquecidos e não sei o que, né? Isso é ainda antes de surgir ali, né? Na vida de volta do Daryl como membro dos Reapers lá. A gente já tinha conhecido ela em um daqueles episódios especiais que a gente teve entre 10ª e 11ª. O famoso episódio onde o Daryl, para falar com a Lia, né, e não, sendo mais bruto, digamos assim, não conseguindo conversar, né? Chega e joga o peixe. Pá! Na porta da cabana da Lia que ela morava, né? Aquele famoso episódio que a gente vê o Daryl, né, na sua busca incessante para achar pistas de onde poderia estar Rick Grimes em relação ao rio e tudo mais, de onde ele e ele acabam se fechando. Pô, e quando eles saem, né, de toda aquela parte interna que tem, né, do metrô, aquela estrada, os corpos todos, né, colocados lado a lado na estrada, e lá ao fundo, simplesmente, pô, e os corpos, cara, presos, né, nas árvores e tudo mais. Aquela ameaça perfeita dos Reapers ali pra acontecer, um grupo foda, um grupo que não sei o que, algo que não existia nos quadrinhos, algo totalmente criado pra essa parte A e começo de parte B da última temporada ali. Pô, uma baita ameaça, cara, vai ser foda, e depois não foi, entendeu? Não foi. Eu acho que o Pope é um dos piores chefes de comunidade, a comunidade dos Reapers serve muito pra levar tema para aquela parte lá da tentativa de retomada por causa dos alimentos do que a Meg tinha, né, antes e que ela foi expulsa por causa dos Reapers. Vale muito pelo 9º episódio da 11ª temporada, vale muito, vale muito, vale muito, que aquele episódio lá é um episódio onde a Meg, ela mostra o quanto que tem de podre e ruim dentro dela, que é algo que o Negan reconhece muito bem enquanto ser uma assassina. Então, sabe, a única coisa boa dos Reapers todos foi esse momento da Meg. Posso até elencar o outro, assim, porque durante esses eventos, quando o Daryl é, né, capturado pela Lia e é levado lá para a comunidade que os Reapers estão, a gente vê um Daryl, em vez dele ser, né, um Daryl reativo, como a gente viu ele ser antes lá, que acabou provocando a morte do Glenn, né, quando ele dá o soco no Negan, lá no nosso famoso 7x1, simplesmente um dos melhores episódios de todos os tempos de The Walking Dead, a gente vê um Daryl ali, cara, estratégico. A gente vê um Daryl estratégico, um Daryl deixando o Pope falar muito, e o Pope fala muito, né, que não é uma coisa boa, mas ele fala muito. E a gente vê um Daryl já diferente, um Daryl que aprendeu com seus erros, né? Um Daryl estratégico. Então isso tudo também, sabe, se for para elencar, eu elenco essas duas coisas em relação a todo esse arco dos Reapers ali. Porque de resto, cara, pô, podia já ter ido muito mais. E olha que a primeira parte de The Walking Dead, a 11A, ela entra bastante já em como ela, quanto eu não esperava. Eu me lembro que nem o Rick esperava tanto assim, a gente tava imaginando que isso eles iam dar muito mais importância a partir da parte B. Não, na parte A eles dão bastante importância. A gente vê já os personagens lá, mesmo que não seja um grande desenvolvimento, a gente vê principalmente o Lance já. O Lance já começa a estabelecer como aquele grande vilão que se torna na parte 11B. Então, galera,
Obviamente que eu não vou fazer novamente um resumo sobre tudo que aconteceu, já temos todos os vídeos de crítica, nossos grandes debates e tudo mais, mas essa data é muito importante, porque, cara, são 2 anos, como o tempo passa rápido, desse começo, né, que a gente teve do final de The Walking Dead, simplesmente nosso início do fim, e quanto que o Eiichiro, querendo ou não, ele se mostrou algo realmente condizente com as palavras de Angela Kang. Realmente foi algo diferente que a gente viu nessa junção de 2 episódios ali, algo que levou os personagens, né? Por mais que a Tempestade em si, eles tenham passado muito pouco pela Tempestade, né? Eles pegam a Tempestade quando estão rumando lá para a comunidade, entendem que não tem como seguir ali porque tá muito perigoso, entram já na parte do metrô e o resto da tempestade acontece quando eles estão lá dentro do metrô, quando eles saem do metrô, a tempestade já acabou. Mas é uma motivação do porquê que os personagens vão para lá. Então, funciona, cara. Quanto o grupo funciona, quanto o desenvolvimento de Negan e Meg funciona. Sabe? Tem coisas ali que são realmente diferentes do que a gente já tinha visto antes na série, que foi realmente um belo do start. Pena que, por exemplo, os Reapers não foram aquilo que eles prometeram e tudo mais, já falamos bastante sobre isso. Então, galera, 2 anos se passaram, como é que tá para vocês esse início do fim, agora que temos por completo essa história da série principal e tudo mais. Coloque embaixo nos comentários para que a gente possa seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui!